Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Que o Senhor que te trouxe aqui nessa noite enche o seu coração de esperança, de vida, de paz. É chegado o momento de ouvirmos a proclamação objetiva da palavra. Então, não podia ser diferente. Vou chamar as crianças aqui à frente. Viu, Manu veio até triste hoje. Calma, Manu, vai dar tudo certo. Hoje também tem time de bebês, então chamar as tias também para se posicionar. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos nos dividir. As crianças para estudar a palavra de Deus e nós para continuarmos estudando a palavra de Deus aqui. Isso aí, ó, o homem de Deus já veio lendo a Bíblia no caminho. Isso aí, assim que eu gosto. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz à tua casa para ouvir a tua voz. Dá-nos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de reconstruir. Abençoa-nos, Senhor, e nos conduz nessa direção, para que desde o menor ao mais idoso, todos possamos reconstruir os nossos corações de acordo com o teu querer. Reconstruir as nossas mentes, as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Quase, mas foi. Sinal que está crescendo, porque ano passado precisou de ajuda para descer. Tá vendo? Hoje já pulou dali de cima. O negócio está voando. Nossa série de mensagens começou oficialmente hoje pela manhã com a palavra do pastor Adelino. E que palavra! Foi um palavrão. Se você não teve a oportunidade de ouvir, depois confere lá nos meios, lá no podcast, no YouTube, porque realmente foi extraordinário. E, à luz do texto de Daniel, ele nos mostrou como é possível reconstruir relacionamentos apesar de coisas terríveis terem acontecido. Afinal de contas, tudo que nós vamos ver durante esse mês de janeiro é no sentido de recomeço, reconstrução. Seja na súbita lembrança de preparar o corpo para o verão, para quem já teve a oportunidade de ir na praia e viu que já não está mais como já esteve, né? Vide a coçadinha na cabeça de alguns, né? Seja a desculpa de acabar com outras coisas que já vão ficando pelo caminho, gente que disse que não beberia refrigerante em 2023, mas já acabou bebendo. Seja como for, muitos dos nossos projetos vão ficando pelo caminho e algo fala sobre nós quando nos damos conta disso. É verdade que na grande maior parte das vezes nossos esforços serão em obras de reconstrução, como a gente brincou, reconstrução do corpo, reconstrução da mente, reconstrução de objetivos. Eu vou ler mais esse ano, eu vou estudar mais esse ano, eu vou trabalhar mais esse ano, eu vou juntar mais dinheiro esse ano. Nenhum, amém? Ah, tá. Corpo, mente, rotina, reconstruir sonhos, reconstruir projetos, reconstruir famílias que se partiram desde por questões políticas a por outras questões, reconstruir relacionamentos, amizades que foram perdidas por conta do tempo. Porém, outras vezes a coisa está tão crítica que será ainda mais difícil do que a gente pensar uma reconstrução. Seria praticamente ter que construir do zero. Todos nós, irmãos, a cada dia adotamos e readotamos propostas de recomeço. Seja em que etapa específica dessa obra você estiver, dos recomeços propostos por você em 2023, eu quero te garantir que existe esperança, que existe renovo, que existe força vinda do Senhor para nos conduzir a essas execuções. Existe realmente direcionamento de Deus para que a gente possa chegar lá. Então, abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 2. E eu peço para que você acompanhe a leitura e depois mantenha a sua Bíblia aberta durante a reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá.
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Esse texto tem muitos detalhes extremamente preciosos, irmãos. O primeiro deles é perceber que ele tem características que nos permitem localizar exatamente o período histórico que ele está sendo narrado. E estamos falando de um período de povo de Israel exilado. O reino de Israel já tinha sido destruído. Não havia mais resquícios desse reino. No entanto, o reino de Judá, onde ficava Jerusalém, que era o último resquício de povo de Deus, tinha caído diante de Babilônia. Muitos foram levados, e ainda de manhã lemos o texto de Daniel, que foi com alguns para o reino da Babilônia. Jerusalém tinha perdido seus príncipes, as suas famílias mais influentes. Muitos tinham sido mortos durante a invasão da Babilônia. Outros, como eu citei Daniel, foram levados em exílio para lá. Mas ainda teve um pequeno grupo que conseguiu fugir.
E esses passaram a viver como verdadeiros ratos em meio à destruição que ficou para trás. Não tinha como reconstruir uma vida ali. Mas, desde que Jerusalém foi destruída, muita coisa mudou. Babilônia, inclusive, já tinha caído no período desse nosso texto de Neemias. O poder mundial tinha mudado de mão, graças a Deus. Diversas crises tinham passado, fome na terra, grandes guerras. E é durante um encontro inusitado que uma grande mudança começa a favor do povo de Deus. Nosso texto começa com um panorama genealógico e temporal. Se você observar, logo no versículo 1, a gente vê a citação de quem é Neemias. Neemias, filho, e quando a gente vai para o livro de Esdras, a gente ainda vê toda a genealogia de Neemias lá e de vários outros personagens essenciais. Mas a gente também consegue posicionar onde tais coisas aconteceram. O versículo 1 diz que foi no 20º ano do rei Artaxerxes. Esse rei a gente considera quando a gente vê o pedacinho do capítulo 2 que a gente acabou de ler. Quem era Artaxerxes? Ele era o rei da Pérsia, o que fica melhor esclarecido, como eu falei no capítulo 2, que, se você lembrar, era um grande dominador que aparece em outros filmes aí de guerra bem interessantes, um até com o número 300. Né? Especificamente no mês de Quisleu. E Quisleu, que negócio é esse de mês de Quisleu, que a gente não tem Quisleu aqui no Brasil, né? Quisleu é o 3º mês do ano civil judaico. Então a gente está falando de algo que aconteceu no início do ano judaico. Então, mesmo vivendo lá na Pérsia, o povo de Deus marcava o tempo como persa, mas não tinha aberto mão das suas referências. Então, eles sabiam que consistia no 3º mês do ano civil judaico. E é nesse momento em que Neemias toma conhecimento da situação de Jerusalém. Ele entende como é que as coisas estão realmente lá. Porque até então, ele está há tanto tempo distante que ele não faz ideia do que se passa, onde era a terra dos seus pais. Toda destruição, miséria, pobreza, todo o caos e abandono tomam forma então no coração e na mente de Neemias. Não é mais uma ideia do que será que tem lá, mas é um panorama perfeito do que está acontecendo. Como a gente pode ver no versículo 11, Neemias era o copeiro do rei. Nesse momento que ele descobre todas essas coisas tenebrosas, ele tinha alcançado uma posição de respeito e confiança. Copeiro, meu amigo, meu irmão, é aquele personagem que a gente vê nos filmes de antigamente, que sempre tem que beber qualquer coisa que o rei vá beber. Ele sempre tem que provar as coisas antes do rei. Porque se tiver algum veneno, alguma coisa, que morra o bendito do copeiro, né? E não o rei. Neemias era esse cara. Mas, ao mesmo tempo, por mais que pareça uma coisa só arriscada, era uma posição de grande status, porque era alguém que passava a viver muito perto do rei. Tudo que o rei ia usar tinha que passar primeiro pelo copeiro. Então, esse relacionamento é um relacionamento que fica quase íntimo ali. Ele certamente tinha alcançado uma vida boa. Afinal de contas, estar perto do rei não é para qualquer um. Mas foi diante do que ele ouve nos versículos 3 e 4 que seu coração se despedaça, apesar da vida boa que ele tinha conquistado. Apesar das garantias de vida, ele se manteve sensível ao sofrimento alheio. Ele se manteve aberto ao que estava acontecendo ao redor dele. E o que foi que Neemias faz então, quando ele se dá conta de tudo isso? Publicou na internet aquele texto, né? Compartilhando ali, que se as pessoas compartilharem no Facebook, a cada um compartilhamento, o povo de Judá vai receber R$1 para reconstruir Jerusalém. Que eu espero que todos saibam que é mentira. Não funciona. Não, claro que não. Assim como ele não mandou esmolas, pegando lá algum dinheirinho que ele tivesse, falando, manda lá para alimentar os pobrezinhos, né, coitados, vamos ajudar de alguma forma, qualquer ajuda é bem-vinda. Sua compaixão levou a buscar a direção de Deus para o que poderia de verdade ser feito. Precisava ser feito algo além, irmãos, do que uma medida emergencial. Ele jejuou, ele orou ao Deus dos céus antes de tomar qualquer providência.
Nessa oração, podemos destacar a exaltação que acontece ao Senhor da glória. Ele reconhece quem é seu Deus, ele identifica quem é seu Deus antes de sair orando, reconhecendo que só esse poderoso Deus poderia mudar aquela realidade de Jerusalém, como a gente pode ver no versículo 5. Ele também não se restringe a dizer: Senhor, o Senhor é incrível, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, então faz alguma coisa. Tem esse passo na oração, mas ele também coloca diante de Deus, confessando os pecados dele, da família dele e do povo de Deus, que está lá e que está cá. Ele admite que são pecadores, que fizeram o que era mal perante o Senhor e por isso receberam o juízo do Senhor. Mas ele também não para aqui, porque reconhecer o que está acontecendo de errado não é o suficiente. Ele clama pelo perdão pelas escolhas que foram feitas, como a gente vê no versículo 6. Ele pede redirecionamento. Mas essa oração também esclarece a sua plena confiança no Senhor. Porque o Deus que permitiu que essas coisas acontecessem, por causa das escolhas ruins do seu povo, o Deus que agora ouve o clamor do seu servo, é o Deus que tem poder para intervir, é o Deus que pode fazer algo e ele ora ciente de que esse Deus vai agir. Nos versículos 9 e 10 a gente vê isso. A mão poderosa de Deus poderia fazer o impossível, reunir um povo que tinha sido dizimado, espalhado pela face da terra. Ninguém mais conseguia identificar quem era judeu e quem não era. Um povo que há tanto tempo tinha sido perseguido, desolado, que vivia afastado da sua terra, que não sabia nem mais o que era viver como reino, não sabia nem mais o que era ser um povo. Mas além de tudo isso, essa oração de Neemias nos apresenta a sua busca por uma nova direção, porque apesar de Deus ter poder para fazer tudo isso, ele, Neemias, precisava assumir uma posição. Porque é muito cômodo, irmãos, a gente jogar tudo para a conta de Deus. Olha para o momento do Brasil, né? Olha para o momento do mundo. A gente mal saiu do Covid, não para de surgir crise aí financeira, panorama terrível, é nova doença toda hora. É desesperador. Deus tem poder para agir, mas Ele também espera que você faça algo. E Neemias entende isso e ele pede uma direção do Senhor. Ele não saiu correndo para agir. Ele pediu para que o Senhor o levasse pela mão. Ele seguiu orando, ele seguiu jejuando para que viesse de Deus qual deveria ser o seu próximo passo. A coisa já estava feia para Judá. Já estava terrível. Estava uma condição assim deplorável. Mas Neemias precisava ser sábio, ele precisava ser cauteloso, precisava confiar de que a segurança para qualquer um dos seus passos tinha que vir do Senhor. E veio. Assim a gente chega no capítulo 2, que começa de novo especificando algo que é estranho para a gente. Vai dizer que agora nós estamos no mês de Nisan, que é um outro mês que não faz o menor sentido para nós aqui, no versículo 1 do capítulo 2. Seria o correspondente ao 7º mês do calendário civil. Você se lembra da primeira referência? Então, se a gente primeiro estava no 3º mês, e agora nós estamos no 7º mês, quantos meses se passaram? Dica? 4 meses. 4 meses chorando, jejuando, orando, pedindo direção do Senhor, sem se precipitar em nenhuma iniciativa. E eu consigo imaginar muitos dos irmãos de hoje olhando para Neemias e falando: isso aí não vai fazer nada. Vai fazer nada. Aí, ó, ficou sabendo e guardou. Como eu consigo ver pessoas olhando para ele e dizendo: ah, não, ele já fez o que podia, tadinho. Vamos só confiar em Neemias. Neemias tinha passado esses 4 meses jejuando, orando e chorando. Mas quem sabia que Neemias tinha passado esses 4 meses assim? Ninguém sabia disso. Neemias passou sofrendo tudo isso, vivendo tudo isso, esperando de Deus a direção. Então era diante de Deus que ele expunha essas coisas. Então Neemias entende que chegou a hora sim de agir. Como que ele entende?
Porque Deus faz ele entender, ele já está lá na cara do rei e o rei reconhece algo diferente. O versículo 1 nos mostra um precioso valor no serviço de Neemias, diferente de muitos de nós, irmãos. E eu não falo nem só no serviço do Senhor, não, tá? Neemias trabalhava feliz. Foram 4 meses sofrendo, jejuando, angustiado, sofrido, sem que ninguém olhasse para ele e soubesse o que estava acontecendo. Nesses 4 meses, seu coração estivera em pedaços, mas em momento nenhum ele se permitiu comprometer o trabalho que ele tinha que fazer. Porque ele cria que Deus é quem ia intervir. Ele esperava do Senhor uma direção. Nesse dia, então, Deus move Neemias para deixar claro que ele não estava bem. Deus move o olhar do rei para identificar que Neemias não estava bem. Agora pensa comigo, se Neemias é aquela hiena lá do ó céus, ó Deus, ó vida, toda vez que está ali diante, primeiro que não ia ficar, que rei nenhum tem paciência para lidar com isso, né? Mas se fosse alguém mal encarado, que está sempre sofrido, mas o que se destacou nesse dia, nessa ocasião, é por quem Neemias era, porque nesse dia foi visível que tinha algo errado, conduzido por Deus, não pela vontade de Neemias. Ao contemplar tal situação, o rei então se move e abre uma oportunidade para Neemias falar. Eu sei que a gente gosta de falar, e hoje você pode ir até no Twitter lá xingar presidente, falar com qualquer um, mandar, né? Aí várias formas de a gente acessar. Não quer dizer que a pessoa vai ler ou não, né? Mas a gente consegue acessar. Nesse período aqui, não havia nem direito de falar na presença do rei, a não ser que o rei mesmo pedisse isso. E é o que a gente vê acontecer nesse texto. Só que, no momento que surge a grande oportunidade, é também um momento tenebroso. O que Neemias vai falar? O que ele realmente pode falar diante do rei? O rei não é judeu. O rei não tem nenhum compromisso com o povo judeu. O rei não adora o Deus dos judeus. Por que ele deveria se importar? Como um homem de um outro povo, de uma outra cultura, que adora um outro Deus, vai conseguir convencer um rei que está na maior posição do planeta naquele momento, de que deveria ser ajudado? Neemias estava a um passo de perder tudo que tinha, porque o rei podia virar para ele e falar: ai, coitadinho, está sofrido. Então, vou acabar com o seu sofrimento, por favor. Corta a cabeça dele. Fim do sofrimento. Novo copeiro para o rei. Simples assim. E Neemias começa a falar. Qual será a reação do rei? No versículo 3, um Neemias sofrido e temeroso, então é conduzido à ação. Ele não foge. Ele não dá uma desculpa atravessada. É porque hoje acordei com o pé esquerdo. Foi mal aí, rei. Ele descreve a situação do seu povo para o rei. E é nesse momento que a gente percebe a ação do Espírito Santo de Deus no coração do rei. O Deus dos céus, o Rei dos reis, move de maneira que o rei persa se compadece de Neemias e lhe oferece uma chance de pedir alguma coisa. Olha só, surreal essa história aqui, irmãos. Ela é tremenda, ela é totalmente diferente de qualquer panorama lógico. Quantos, sendo bem sincero, meu irmão, quantos de nós não aproveitariam para fazer um outro tipo de pedido? O rei disse que ele podia pedir qualquer coisa para ficar bem. Então Neemias arrisca tudo num pedido ao rei. O versículo 5 mostra o claro pedido que foi feito. 5 do capítulo 2. E em conformidade com o agir do Senhor, o rei oferece tudo que era necessário para a obra que aconteceria. Nesse momento, Deus estava a um passo de surpreender todo mundo nessa história. Neemias ficou surpreso, que até então estava receoso e temeroso, como o texto usa essas duas expressões. O rei, que até então nem sabia que tinha judeus ainda vivos naquela região, com o povo que estava lá em Jerusalém e nem imaginava o mover de Deus tão distante
para socorrer aqueles homens e mulheres que viviam ali. Com a explicação dessa história feita, gostaria de te convidar a refletir sobre o tema Começando a Construir do Zero. Anotou aí? Afinal de contas, quinta-feira tem de novo nosso encontro. Então, anota, Começando a Construir do Zero. Em geral, irmãos, nossos planos, projetos e sonhos sempre têm um porquê. E Neemias tinha tudo o que ele precisava. Seus projetos e planos até então tinham sido todos contemplados. Ele estava na máxima posição que alguém que não era persa podia alcançar. Ele estava aparentemente bem. E aqui precisamos refletir sobre quais são os nossos pontos de partida para construir qualquer coisa que seja. Porque eu sei que você traçou planos para esse ano. Se a gente olhar aí para os votos e os projetos que foram feitos há poucos dias, a gente consegue ter uma pequena noção de quais são os nossos pontos de partida. Mas mesmo esses planos e projetos tão sonhados, sem o porquê certo, será questão de tempo ficarem pelo caminho. Ou ainda, se deturparem. Neemias tinha tudo e ainda assim ele foi quebrantado pela situação do seu povo. Ele abriu mão até mesmo de tudo que ele tinha conquistado com seu trabalho e dedicação. Ele arriscou perder tudo, se pronunciando daquela forma diante do rei. Ele não olhou para aquela história de tristeza e se compadeceu apenas um pouquinho. Ele não chorou apenas como se fosse um bom filme de sofrimento, sabe? Nossa, que terrível, aí você chora, você vai para casa, fica pensando no filme, e daqui a pouco você assiste outro e nem lembra do que você viu e do quanto você sofreu. Ele não curtiu como se fosse uma dessas postagens tristes que a gente lê e agora não, já tem um tempo que o Facebook botou aquela coisinha do abraço assim, né? Aí você manda o abraço e as pessoas não se dão nem mais o trabalho de escrever para a pessoa que publicou que perdeu alguém. A gente nem coloca mais que o Senhor conforte seu coração, estou orando pela família, porque a gente já mandou o bonequinho assim, né? Abraçando, então tá feito. Ele não ofereceu uma esmola e se afastou apenas para massagear o seu próprio ego, fingindo que tinha resolvido. Fingindo que ele fez o que podia. Apesar de ter conquistado alguma coisa na sua vida, ele se manteve sensível ao sofrimento das pessoas ao seu redor. Mesmo pessoas que estavam extremamente distantes deles e já eram bem desconectadas dele, mas ainda continuavam sendo o povo de Deus. E diante daquele panorama, o texto nos diz que Neemias se compadeceu. E esse é o nosso primeiro ponto de aplicação. Para onde a sua compaixão te leva, meu irmão, minha irmã? Para onde a sua compaixão tem te levado? Dentre todas as possibilidades do mundo, Neemias foi levado a buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer ação. Ele não se prendeu à sua autocomiseração, de ficar ali, ai, pobre judeu que sou. Ele não ficou sofrendo sem fazer nada. Porque sim, o povo de Deus estava sofrendo, mas não era o caso dele. Então ele sofreu por isso, mas ele foi movido a alguma coisa. Ele não se vitimizou como povo perseguido, porque afinal de contas, se ele fosse persa, nada daquilo estaria acontecendo. Ele foi conduzido a Deus. Ele jejuou, ele orou, ele sabia que as suas forças e as suas virtudes não eram suficientes para lidar com aquela situação. Ele não daria conta se não fosse um agir do próprio Deus dos céus. Ele se colocou diante do Senhor da glória, clamando por uma providência divina. Para onde a sua compaixão te leva? Porque todos os dias temos novas histórias tristes nas redes sociais. Todos os dias basta uma volta no seu quarteirão, e eu nem sei onde você mora, que você vai ver a quantidade de problemas sociais que a gente tem pelas nossas cidades. E não é uma coisa só de São Gonçalo, não. Qualquer cidade ao nosso redor, do nosso estado, do nosso Brasil, são poucos os lugares que a gente vai andar sem encontrar alguém realmente necessitado nas ruas. Pessoas que devem nos direcionar a uma compaixão. Diante daquele panorama, uma vez compadecido, ele não ficou apenas com pena.
Meus irmãos, precisamos lembrar que o básico, o essencial, ainda é o mais importante para a nossa vida. Antes de sairmos correndo para resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa competência, com a nossa própria força, que é limitada, que vai se cansar e que não vai dar resolução final, precisamos buscar a direção de Deus. E isso vai nos levar a um passo muito mais seguro na direção da ação real, essencial, no que de fato pode ser feito. Nenhum outro ato de compaixão resolverá o problema por completo. Preste bem atenção, isso aqui é essencial, meu irmão, é central. Nenhum outro ato, nenhuma outra ação, nem planos do governo, e não importa de qual governo seja, nenhum gesto da igreja de socorro vai ser suficiente se o ponto de partida não for buscar a direção de Deus. Para onde a sua compaixão te leva? Para onde a nossa compaixão tem nos levado? Que hoje você relembre a importância de que a sua compaixão não seja ignorada ou negligenciada. Não basta a gente viu, ficou triste e deixar passar. Mas também não seja desperdiçado em direções em vão, achando que você vai salvar o mundo inteiro, que você vai dar conta de socorrer todo mundo. Hoje é tempo de direcionarmos a nossa compaixão ao nosso Deus. Ele tem poder para socorrer a todos, em todo o tempo. Chegamos assim ao nosso ponto 2. Uma verdadeira busca a Deus nos leva à ação. E agora sim, é bem verdade, irmãos, que as nossas ações e esforços não podem resolver por si só nem as nossas próprias necessidades, quanto mais a necessidade dos outros. Porém, a gente também não pode se colocar numa posição de desconectado do mundo, viu o sofrimento e colocar, agora estarei orando por você, irmão. E a gente se desliga do irmão, da necessidade do irmão e fica nessa posição eterna de estar ali orando. Tem muita gente que vive a vida inteira buscando a direção de Deus e nunca, mesmo diante de grandes oportunidades, nunca dá o passo na direção da ação. Sabe aquela pessoa que entra na igreja e diz, não, eu estou aqui para ser alimentado. Como um porco naquelas máquinas, sabe aquele porco que é alimentado só para servir de alimento? Tem muito crente que quer viver assim a vida inteira e acha que está certo, porque está ali. Não, eu estou aqui, eu sei que o mundo está mal, mas eu estou orando e Deus, né? E a pessoa fica nesse processo de desconexão com o mundo à sua volta. Isso também não é saudável. Porque se é pecado agir sem orar, sair fazendo as coisas pelas nossas forças, e isso é pecado, porque é um desperdício, é um direcionamento de algo que deveria ser ao Senhor, passando a ser para outra pessoa, também é pecado quando eu ignoro as oportunidades que Deus me dá para socorrer pessoas. Porque se nós estamos fazendo certo, trazendo para Deus, Senhor, o que precisa ser feito, o que pode ser feito, usa, Senhor, a minha força, usa, Senhor, a minha limitação, por que quando as portas se abrem, a gente não age? Porque quando o rei vira e percebe a nossa tristeza e pergunta, as nossas respostas não são as respostas certas. Sabe, aquela típica situação, e eu espero que tenha acontecido com você, meu irmão, minha irmã que serve ao Senhor, quando as pessoas se aproximam e pedem para orar por qualquer questão que seja, ora pela minha mãe, ora por uma porta de emprego, ora por, não sei, alguma coisa, algum problema que a pessoa está passando. E muitas vezes nós temos a cara de pau de dizer, não, vou orar sim. E você não sabe nem o nome da pessoa e nem ora por ela em momento nenhum. Sabe quando isso acontece? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente está vendo se repetir. Pessoas que vivem para si, ignorando, não mais se compadecendo, não mais sendo direcionadas a Deus. Eu sei que você, algumas vezes, quando é procurado, ora pelas pessoas. Mas quantas vezes, de verdade, que alguém te procurou pedindo oração? Primeiro, você orou pela pessoa. Segundo, você orou mais de uma vez pela pessoa. Terceiro, você procurou a pessoa para saber como é que estava. São passos que, se de fato eu preciso levar a Deus, depois eu preciso crer que Deus vai me dar a direção. Depois que Deus me dá a direção, eu realmente faço algo com essa direção, por que não retornar para essa pessoa?
Por que a gente se desprende disso? Se de pedir em oração e descobrimos que o primeiro passo de verdade é a oração, o que você deve fazer? O que você deve fazer, irmão? Orar, pelo amor de Deus. E se tiver oportunidade, se você estiver no trabalho, não. Mas se você está na rua, se você está em algum ambiente que você pode fazer isso e alguém te pede oração, ore em nome de Jesus. Para junto com a pessoa, ouve a necessidade e ora pela necessidade. Presta atenção no que a pessoa pediu. Ora ali, ora na hora. E eu sei que muitas vezes não vai dar, mas não deixe de orar. Esse é o passo essencial. Se importe, se compadeça, faça algo com o que você ouviu. E depois que você fizer isso, orar 1, 2, 3 vezes pelo mesmo assunto, pergunte a pessoa a respeito, procura saber como é que está. Permita-se compadecer de verdade com a dor alheia. Peça a direção de Deus de como você pode ser um instrumento dele para fazer alguma coisa. Para que a poderosa mão do Senhor seja manifesta ali, na vida daquela pessoa, naquela situação, que o Deus dos céus e terra te mostra o que deve ser feito. Peça direção e parta sem medo para a ação, para o socorro. E para de desculpa xoxa e mirabolante para poder justificar a paralisia. Seja você, bem aquele jargão, né? Seja você o Neemias na reconstrução da vida de alguém. Ajude você, como braço do Senhor, a reconstruir famílias e relacionamentos. Haja, meu irmão, haja, minha irmã, faça algo. Sai da zona de conforto, se arrisque e faça algo. Esse é o movimento que vai sempre nos levar a riscos, nos leva a desconfortos, nos leva a receios, a medos. Se a reconstrução for da nossa própria vida, então, porque tudo, até então, estou falando da do outro, né? Mas e quando a reconstrução é da nossa vida e a gente se depara com a necessidade, sim, de orar e fazer alguma coisa? Quantas vezes a gente vê casais que estão atravessando crise e, em vez de dobrar o joelho e falar, Senhor, me ajuda a ir lá e perdoar. A gente está preso, Senhor, toca o coração, no meu caso, né? Senhor, toca o coração da Thaísa. Ela está muito dura, Senhor. Quebra aquele coração, quebra aquela mente, que ela venha pedir perdão. Quantas vezes, irmãos, a gente não quer que Deus haja exatamente dessa forma? E a gente esquece da nossa contribuição para o problema. Porque, como diziam os antigos, quando um não quer, 2 não brigam. Mas a gente esquece isso na hora da oração. Reconstruir exige muito empenho. E qualquer empenho sem buscar a direção de Deus vai ser em vão. Buscar a direção de Deus sem motivação para agir depois vai ser uma oração em vão. Eu sei que é difícil ser o reconstrutor quando você sente que o culpado da destruição foi o outro. Eu sei. Não estou falando aqui como se eu fosse isento disso, não. Eu sei que é difícil quando muitas vezes todos os esforços para não dar ruim, para não ter problema, foram seus, enquanto a outra pessoa só queria que, né, tudo se explodisse. Mas você, meu irmão, minha irmã, foi o servo, foi a serva do Senhor, chamado aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, para, assim como Neemias, iniciar essa grande obra de reconstrução que o Senhor coloca hoje nas suas mãos para fazer. Tinham vários homens e mulheres do povo de Deus ali. Deus vai a Neemias. Deus age em Neemias. Então, meus irmãos, é hora da gente parar de dar desculpa. Qualquer que tenha sido a nossa desculpa até aqui. Ore, siga sim o passo 1, reflita com sinceridade para onde a sua compaixão tem te levado. Quando você reconhece os problemas, quando você reconhece a destruição, quando você reconhece o caos, isso te leva a quê? E se volte sempre, sempre, sempre para Deus. Mas nunca se permita empacar nessa fase. Porque é preciso mais. Uma vez pleno da confiança no Senhor, fortalecido no Senhor, siga para o passo 2, que é uma verdadeira busca a Deus, nos leva à ação, nos leva à manifestação da vontade do Senhor. Então siga firme o propósito do Senhor, e eu posso te garantir que o propósito do Senhor não é jogar nada na cabeça do outro. Assim como não é mais destruição.
como também não é só para o seu bem-estar, mas para a manifestação do reino de Deus na terra. Seja você o pacificador do seu lar, seja você o reconstrutor de laços, seja você aquela pessoa empenhada em fazer a diferença. Para que homens e mulheres vejam a glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso na sua vida, nos seus atos, nas suas palavras. E assim a gente chega ao nosso ponto final dessa noite. E o ponto final: se o 1 é extremamente importante, se o 2 é extremamente importante, o 3 é a chave para a realização de tudo na vida. Então, meu irmão, não importa se você tem 1 dia de cristão, 0 dias de cristão, não importa se você está distante a quilômetros de uma vida com Deus, ou se você tem andado mais próximo da cruz, esse ponto 3 é o ponto essencial para que qualquer coisa aconteça na sua vida e na sua história. O ponto 3 é: lembre-se de quem é o centro da história, e eu posso te garantir que não é você. Por mais que pareça que o grande herói dessa história, do texto de hoje, é Neemias, ele não chega nem perto do grande herói. Veja bem, Neemias foi um cara sensacional e ele foi extremamente importante para a reconstrução de Jerusalém. Seria, uma negligência muito grande, histórica, dizer que ele não foi relevante. Ele foi um homem especial e fez toda a diferença. Mas mesmo os grandes feitos de Neemias só foram possíveis devido a um grande personagem, o verdadeiro centro da história de Neemias, o verdadeiro centro da função de ter um povo de Deus na terra, o verdadeiro centro da história da humanidade. Jesus Cristo é o centro da história. Se você observar os falhos e limitados passos de Neemias, que, como eu falei aqui, foram extremamente importantes, são planos direcionados por Deus, que serviu como um guia central da história. No Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, é certo que você vai ler lá e você não vai ver nem Abraão, nem nenhum deles dizendo assim: eu creio em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem muito tempo depois. Mas cada servo, cada serva viveu sua vida sob a sombra da vinda de um Salvador. Um Salvador que executaria plenamente o plano de Deus, que cumpriria cada uma das exigências do resgate eterno, que seria capaz de abrir mão de tudo que tinha, da posição em que tinha alcançado, do status que ele tinha para realmente poder se sacrificar por alguém, que seria capaz de se colocar à disposição para realizar a vontade do Pai, que era capaz de entregar a própria vida, que fosse capaz de priorizar Deus sobre as suas vontades, sobre os seus planos, sobre o desejo de ficar mais tempo com seus amigos, que fosse capaz de seguir o plano até o fim, independente do quanto sofrimento isso pudesse trazer. Jesus é esse personagem. Jesus é essa pessoa tão comprometida com a história da humanidade. Jesus é essa pessoa tão comprometida com o meu resgate, tão comprometida com o seu resgate, tão comprometida com a reconstrução de cada um dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Jesus é aquele que não hesitou de se colocar no seu lugar para pagar o seu preço. É aquele que tem poder, irmãos, para quebrantar o nosso duro coração e nos levar, sim, à compaixão, mesmo quando a gente não quer. Porque Neemias podia falar: coitados, mas Deus, o nosso Senhor, na figura de Jesus Cristo, alcança o coração, move o coração de Neemias a essa compaixão. Jesus é aquele que nos move de maneira que a nossa compaixão não é vazia, não deve ser uma compaixão falha como a gente vê reproduzida aí fora. Jesus nos leva a cumprir a vontade de Deus, nos leva a buscar em Deus respostas. Jesus é aquele que move o coração até de reis pagãos para abençoar o seu povo. Como que ele não vai mover o nosso coração? Jesus, o nosso Senhor, é aquele que, apesar de toda a nossa resistência, nos leva a ações que não seríamos capazes de executar, como pedidos de desculpa, quando no fundo você ainda acha que o errado é o outro. Como reconstruir algo que não é culpa sua ter sido destruído. Como abrir mão de convicções, de certezas, de conquistas, para que outra pessoa possa alcançar as mesmas coisas. Assim como só Jesus Cristo pode nos levar à certeza
de que o final será a manifestação da sua glória, independente do que venha acontecer com o seu ato na tentativa de reconstruir. Neemias não sabia qual era o fim da obra, ele não sabia nem se ele ia viver mais um dia, ele não sabia nem se o rei ia dar chance para ele falar de verdade, ele não sabia se ele ia conseguir terminar aquele grande projeto, mas ele sabia o que ele tinha que fazer e ele sabia que ele tinha pedido a direção de Deus para fazer. Então ele não recuou, pois o final pertencia a Deus. E se mesmo ele, Neemias, viesse a faltar, Deus reconstruiria o povo. Deus reconstruiria os muros de Jerusalém. Meus irmãos, se Jesus é o personagem central da sua vida, a reconstrução não só é uma coisa possível, como é algo que Ele te chama para fazer isso hoje. Não deixa passar de hoje, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, ou felizmente, nós não somos eternos. Então basta pequenas coisas para que a nossa vida chegue ao fim. De bala perdida entrando em qualquer lugar, há acidentes de carro e todo tipo de acidente que acontece ao nosso redor todos os dias. Quantos dias você vai viver? Quantas mais oportunidades você vai ter para reconstruir? Ele te chama a se compadecer de verdade, de tudo que tem sido a sua história, de tudo que você tem ouvido, da realidade da sua família, se compadecer das pessoas que estão ao seu redor. Ele te chama, uma vez compadecido por todas essas coisas, antes de sair correndo, dobrar os seus joelhos e rogar, porque Ele tem poder para fazer. Peça a Deus, coloca a sua necessidade, rasga o seu coração, porque esse Deus, Ele ouve, Ele está altamente comprometido com cada uma das nossas necessidades e demandas. Ele vai nos mover à ação, Ele vai abrir as portas e oportunidades, Ele vai nos levar a colocar a mão na massa, se arriscando, se doando, se colocando à disposição para agir. Que o Senhor te capacite nessa noite a fazer a diferença. Antes de qualquer coisa, ore, depois de orar, siga firme os passos que o Senhor tem colocado no seu coração. Mas Ele te chama a um gesto de confiança tal, onde Ele te garante que o fim certo para todas as coisas acontecerá sobre a sua vida. Não tem erro. Se você é marido e você faltar, Deus cuidará da sua esposa. Se você é esposa e você faltar, Deus cuidará do seu marido. Se você é pai, Deus cuidará dos seus filhos. Se você é filho, Deus cuidará dos seus pais. Aonde, meu irmão, minha irmã, a gente deixou de ver isso como uma realidade na nossa vida? Porque nós nos tornamos idólatras de coisas e pessoas ao nosso redor. Nesse sentido, Jesus é aquele que, tendo glória e poder absoluto, Ele olha para todas essas coisas em que Ele podia se agarrar e Ele se dispõe a se despir de tudo isso. Ele abre mão de toda a sua autoridade, seu poder e glória. Ele se submete a uma existência limitada, sentindo fome, cansaço, dor, sono e tantas outras coisas desconfortáveis que a gente sente. Nessa condição, Ele se manteve fiel ao plano do Senhor até o fim. Um plano que levava Ele para a cruz, uma morte extremamente sofrida. Jesus Cristo morreu para que, uma vez que Ele entregasse a sua vida lá, uma vez que o meu peso, o meu preço fosse realmente pago, eu pudesse me apropriar da vida que vem dEle. Meu irmão, minha irmã, essa é a vida que importa. Eu sei que muitas vezes a gente se ilude e se agarra a outros projetos de vida que são falhos. Neemias tinha se agarrado a um projeto de vida enquanto copeiro do rei e ele viveu bem. Mas Deus levou ele até lá para manifestar a sua glória, não em favor de Neemias, mas em favor do seu povo. Deus pode te levar a grandes lugares e isso não será em vão. Mas se Ele o fizer, é para que nesse lugar você abençoe o povo de Deus. Assim como Deus tem propósitos na nossa vida, Ele tem propósitos na nossa família, Ele tem propósitos nos nossos trabalhos, Ele tem propósito em todas as coisas. Que nessa noite o Senhor tenha alcançado o seu coração de maneira extrema, te lembrando que é possível reconstruir, porque Ele tem poder para isso. Abre mão do seu poder, abre mão da sua vontade, dobre o seu joelho. Clame ao Senhor, porque por mais que pareça algo perdido aos seus olhos, mais que pareça algo desolado e impossível de reconstruir,
O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos, que renova seu povo, que resgata pessoas dos confins da terra e forma um povo para ser seu. É o Deus que veio ao meu encontro e tem transformado o meu coração, apesar da imundície de ser como eu sou. É um Deus que alcançou você e tem lidado com cada uma das idolatrias que você ainda carrega. É um Deus que pode reconstruir homens, pode reconstruir mulheres, pode refazer sonhos, pode refazer casamentos. Não deixa ninguém te iludir de que isso é mentira, porque a palavra de Deus ela é convicta ao dizer que o Senhor nos chamou para essa grande obra. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não tinha conhecimento disso até hoje, o Senhor também não te traz até essa palavra por acaso. Neemias podia passar a vida dele inteira sem ouvir como é que estava Jerusalém, mas Deus levou homens até ele. Deus levou aquela situação ao conhecimento dele. Deus moveu o coração de Neemias e Deus vem ao seu encontro nessa noite. Ele vem com essas palavras limitadas e falhas como as minhas, como eram daqueles irmãos lá que chegaram para contar para Neemias. E eu creio que o Deus que tem poder para mover o meu coração, Ele tem poder mais do que suficiente para mover o seu coração. Eu creio que o Deus que move o seu coração, Ele remove as imundícies das escolhas passadas que você fez. Ele te leva a uma vida de confissão diante dEle, confissão de pecados com sinceridade. É um Deus que te leva a buscar a Ele, a clamar a direção vinda dEle, para que sim, a reconstrução de todas as coisas seja possível, para a honra e a glória desse Senhor, desse Deus chamado Jesus Cristo. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Deus, muita coisa tem acontecido na nossa vida, Senhor. E muitas vezes a gente olha para a Bíblia e vê a atuação na vida de homens e mulheres, Senhor, que consideramos santos, por serem homens que conseguiram superar tantas dificuldades, Senhor. Mas muitas vezes nesse processo a gente esquece que cada um deles eram tão falhos como nós. Cada um deles, Senhor, tinham dificuldades e limitações, por vezes até maiores das que a gente tem hoje. Senhor, eu te peço que o Senhor não nos permita continuar vivendo da forma como tem sido até aqui. Que o Senhor não nos permita, Senhor, ficarmos remoendo a tristeza, a compaixão, nos vitimizando. Que o Senhor nos leve, sim, a uma vida de oração, Senhor. Que a gente entenda a importância de levar ao Senhor as nossas necessidades, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos homens e mulheres que colocam no altar do Senhor as nossas demandas. Antes de publicar em qualquer lugar, antes de sair falando qualquer coisa para qualquer um, ajuda-nos, Senhor, a colocar diante do Senhor, com verdade, com sinceridade, rasgando, Senhor, o nosso coração. Porque o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que intervém, o Senhor é um Deus que socorre. E nós clamamos, Senhor, assim como o Senhor socorreu aquele povo, Pai, desolado, miserável, abandonado. Socorre, Senhor, os nossos queridos, socorre, Senhor, os nossos corações. Socorre cada um de nós, Senhor, que tem andado sem rumo. Socorre, Senhor, vidas que têm sido desperdiçadas por falta de sentido. Socorre, Senhor, relacionamentos que têm se perdido por falta de humildade, por falta de amor, por falta de perdão, Senhor. Socorre, Senhor, o teu povo que tem sofrido tanto. Ajuda-nos, Senhor, de verdade a orar como um só povo, clamando pela sua ação, Senhor. E ajuda-nos a, como um autêntico povo de Deus, agirmos quando o Senhor nos motivar, quando o Senhor nos direcionar a fazer a coisa certa. Não para destruição de nada, não para corrupção, não para envolvimento de nenhuma forma, Senhor, pecaminosa, mas para a manifestação do teu reino nesse lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias e por onde quer que nós passarmos, em nome de Jesus. Amém.